Olá! No vídeo de hoje, antes de iniciarmos os conteúdos da disciplina de Física Experimental 1, quero conversar com você sobre o uso da internet a favor da sua aprendizagem. Em seguida, darei início aos primeiros tópicos da disciplina: medidas diretas e indiretas, instrumentos de medidas e algarismos significativos. Bem, ao assistir à série Precisão, a medida de todas as coisas, foi-lhe dada a oportunidade de compreender que as unidades de medida padrão, que compõem o Sistema Internacional de Unidades, o SI, evoluíram ao longo do tempo, inclusive recentemente. Ao solicitar que você realizasse a atividade de atualizar as informações contidas na série, os objetivos foram, apesar das atualizações, saber da existência de um contexto histórico, com diversos exemplos em que a ciência influiu no desenvolvimento tecnológico e, da mesma forma, a tecnologia influiu e influi no desenvolvimento científico. Além disso, como você fez a atualização de suas anotações? Relembre um pouco. Digitou no Google algumas palavras-chave e tirou tudo o que lhe aparecesse para finalizar o quanto antes sua atividade? Bem, uma internet mal utilizada é um dos principais problemas para a sua aprendizagem, mesmo no ensino presencial. Em nosso curso de licenciatura em Física, estamos sempre falando de física. Por isso, o mais natural a se pensar, e quero que você reflita sobre isso, é pesquisar em revistas especializadas em ensino de física. Dois exemplos são o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e a Revista Brasileira de Ensino de Física. Existem outras, é claro. O que quero é apenas enfatizar a existência de fontes seguras de informação. A título de exemplo, deixarei no Moodle um artigo referente à temática da primeira atividade. Outro ponto importante no uso correto de pesquisas realizadas para compor um trabalho acadêmico é: fuja dos plágios. Afinal, tratando-se de sua formação profissional, como você vai perceber se aprendeu algo em uma determinada atividade, se em vez de estudar, copiou um trabalho pronto? Poderia aqui discursar mais sobre a caracterização e as consequências do plágio no meio acadêmico, mas não estou aqui para lhe ensinar nada disso. Enfim, vamos aos conteúdos. Realizar a medida de uma grandeza física é fazer uma comparação entre o mensurando, ou seja, aquilo que medimos, com um padrão. Vamos preferir sempre utilizar o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Existem grandezas físicas ditas fundamentais e outras derivadas. As fundamentais são grandezas independentes de outras. Por exemplo, o tempo é medido em segundos, o comprimento é medido em metros, a massa é medida em quilogramas, entre outros. Em contraposição, temos as grandezas derivadas. Por exemplo, velocidade, medida em metros por segundo. A aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado. E por aí vai. Separei aqui alguns instrumentos de medida que o professor possui em casa. 2 analógicos, uma trena e um paquímetro, e 2 digitais, uma balança e um cronômetro no celular. Todas as medidas feitas pelos meus instrumentos aqui são ditas medidas diretas. Se medirmos o comprimento e a largura de uma folha de papel, podemos calcular uma grandeza derivada, obtendo uma medida indireta, a área da superfície do papel.
Por medida indireta, quero dizer que, para obter elas, efetuamos operações matemáticas, simples ou não. Aproveito o ensejo para apresentar os algarismos significativos, que possuem relação direta com as informações de uma medida. Observe no exemplo que ilustro. O objetivo é medir o comprimento de uma folha de papel, utilizando-me de uma régua centimetrada, sem que sequer exista a marcação de meio centímetro. Bem, tenho certeza sobre dois algarismos significativos. Tenho certeza de que o comprimento tem 10 centímetros. O 1 e o 0 são meus algarismos significativos. Mas posso anotar mais um algarismo extra que melhor represente minha leitura. Vou aqui estimar mais um algarismo que chamaremos de duvidoso, ou seja, o algarismo do qual não tenho certeza, mas confio o suficiente para o mencionar. Indo direto ao ponto, vou afirmar que a medida do comprimento é de 10,5 centímetros. Vou também estipular a qualidade de minha medida. Vou dizer que meu erro nessa estimativa pode ser de mais ou menos 0,5 centímetro. Ou seja, com certeza, o mensurando está no intervalo de 10,5 menos 0,5 centímetro, que é igual a 10 centímetros, e 10,5 mais 0,5 centímetro, que é igual a 11 centímetros. Agora, se eu melhorar meu instrumento de medida, por exemplo, tendo as marcações de 0,5 centímetro, posso dizer que a medida realizada por mim antes seja mais bem representada por 10,4 centímetros, onde o 0,4 é, pelo mesmo motivo anterior, uma estimativa minha, uma vez que não enxergo ele no instrumento. Por isso, o 4 é meu algarismo duvidoso nesse exemplo. Porém, agora a qualidade de minha medida é melhor, pois minha dúvida é menor. Quer ver? Posso dizer que a informação que forneço agora, ou seja, 10,4 centímetros, pode estar equivocada de mais ou menos 0,3 centímetro, aproximadamente metade da menor distância entre dois traços da régua. Ou seja, estou afirmando que o mensurando esteja agora no intervalo entre 10,4 menos 0,3 centímetro, que é igual a 10,1 centímetros, e 10,4 mais 0,3 centímetro, que é igual a 10,7 centímetros. Em ambos os exemplos aqui, a quantidade de algarismos significativos é 3. Quero deixar claro o seguinte: os 3 algarismos significativos em nosso exemplo são aqueles de que tenho certeza mais um duvidoso. Agora, note a importância de informar nossa incerteza. Se a um leitor de nossa medida não for fornecido o erro por nós estimado, de 0,5 centímetro no primeiro caso e 0,3 centímetro no segundo, a forma correta dele entender a informação em ambos os casos, pensando apenas nos algarismos significativos à sua disposição, é de que há uma incerteza de mais ou menos 0,05 centímetro, metade de uma unidade na última casa mais à direita, ou seja, de 10,5 centímetro, o leitor deve considerar que o valor verdadeiro do mensurando esteja no intervalo de 10,45 a 10,55 centímetro. Com a informação 10,4 centímetro, o leitor deve considerar o intervalo de 10,35 a 10,45 centímetro.
Por fim, melhorando mais um pouco meu instrumento de medida, utilizando-me de uma régua milimetrada. Agora posso dizer que minha medida é de 10,48 centímetros. E vamos avaliar agora que nossa incerteza é de metade da menor distância entre dois traços de uma régua, 0,05 centímetro, ou seja, meio milímetro. Essa é uma informação muito melhor que as duas primeiras. Tenho menor incerteza e maior quantidade de algarismos significativos. Agora são 4. No Moodle, deixei alguns materiais de apoio para lhe auxiliar a entender o que eu quis dizer aqui. Se com o vídeo... No Moodle, deixei alguns materiais de apoio para lhe auxiliar a entender o que eu quis dizer aqui. Se com o vídeo e os materiais você tiver dúvidas, por favor, poste elas no fórum. Para encerrarmos, quero falar sobre a incerteza de medidas que provém de instrumentos de medida. Para o caso de instrumentos analógicos, por padrão, é inerente a eles que uma leitura possa ser realizada com um erro de mais ou menos metade da menor unidade da escala. Por exemplo, para o caso da régua milimetrada, a menor unidade da escala é 1 milímetro. Portanto, a qualidade da informação esperada é de mais ou menos 0,5 milímetro. Em uma balança analógica de farmácia, se a menor unidade da escala for de 100 gramas, a qualidade esperada de sua medida é de mais ou menos 50 gramas. E para o caso de instrumentos digitais? Para esses casos, acredita-se que a incerteza instrumental seja de 1 unidade do último algarismo mais à direita. Por exemplo, se no visor de um cronômetro temos 0,372 milésimos de segundo, por exemplo, se no visor de um cronômetro temos 0,372 milésimos de segundo, o erro instrumental esperado é de mais ou menos 1 milésimo de segundo. Veja que esse erro instrumental é apenas uma orientação, cujo melhor encaminhamento é trabalhar com a incerteza instrumental fornecida pelo fabricante. Veja bem, o ideal é verificar a incerteza fornecida pelo fabricante no manual do instrumento ou a incerteza fornecida pelo nosso Inmetro para os casos de equipamentos certificados. Além da incerteza inerente ao instrumento, podemos adotar também uma incerteza avaliada por nós, cuja origem são as características do mensurando. Vamos voltar ao exemplo de medir o comprimento da folha de papel com a régua milimetrada. Observe que as bordas do papel não estão bem definidas, ou seja, minha medida pode ser levemente diferente em diferentes posições. Por exemplo, podemos dizer que nossa medida é de 10,48 centímetros, mas se mudarmos a régua de lugar, pode ser que ela seja de 10,40 centímetros, ou até menos, de modo que podemos avaliar uma incerteza associada ao mensurando e não ao instrumento. E atenção aqui, a incerteza que deve prevalecer é sempre a maior. Nesse caso, a incerteza avaliada é maior do que a instrumental. Levando-se tal fato em consideração, voltamos a ter apenas 3 algarismos significativos, 10,5 centímetros, uma vez que, se nossa dúvida é de décimo de centímetro, ou seja, 1 milímetro, não tem o menor sentido nos preocuparmos com uma informação na casa do centésimo de centímetro, ou seja, meio milímetro. Em resumo, reflita sobre a seguinte pergunta: até que ponto
Faz sentido a afirmação de que uma cidade esteja 430 metros acima do nível do mar? Quantos algarismos aí são realmente significativos? Prezados, chegamos ao fim de nossa segunda videoaula. Para o início da próxima semana, quero que cada um de vocês busque ter acesso aos seguintes instrumentos de medida: uma régua ou uma trena, uma balança, pode ser uma balança de cozinha, e um cronômetro, pode ser o do celular. Vou procurar me limitar a trabalhar com esses instrumentos ao longo da disciplina. Por fim, postar dúvidas no fórum é fundamental. Conforme vocês postem suas dúvidas, havendo um padrão nelas, ou seja, se eu perceber que elas se referem a uma etapa da aprendizagem de vocês que não ficou clara, poderei marcar reuniões ao vivo para conversarmos e tentar sanar essas dúvidas. Nos vemos em breve. Tchau!